Então é tempo de restauração e tempo de renovo. E o estudo bíblico, hoje é o segundo dia, ele está baseado em Jeremias 18 e Isaías 11. Isaías 11 nos fala sobre o renovo, sobre o novo brotinho do galho que ia nascer do tronco de Jessé, apontando para Cristo Jesus. E aqui, Jeremias 18 também fala do vaso do oleiro, como ministramos na semana passada, que o oleiro, ele torna a fazer outro vaso conforme parecer bem aos seus olhos. Obrigada. E aqui eu anotei algumas coisas e nós vamos deixar a Bíblia aberta para ler. Jó 5, 17 e Oséias 6. Amém? Depois nós vamos ter 2 Coríntios 7, 10 e 11. Mas vamos primeiro pegar Jó 5, 17 e 18 e Oséias 6, 1. Enquanto os irmãos procuram, eu vou falar aqui, Para viver o novo, preciso deixar o velho. E isso causa dores. A poda de uma árvore abre feridas, mas é necessário cortar seus galhos para que nasçam novos galhos no lugar dos velhos. E muitas vezes galhos infrutíferos, galhos secos, galhos que não vão ser bons, que vai atrapalhar a árvore, que vai buscar nutrientes. Então é necessário que aconteça a poda. Então a poda ela abre ferida na árvore, machuca a árvore, dói, abre feridinhas. Assim somos nós para deixar o velho, muitas vezes para conseguir desprender de coisas do nosso passado, de coisas boas, estou falando, coisas maravilhosas. Às vezes você fazia a obra de Deus, tinha uma posição, algo que Deus colocou nas suas mãos, e isso muitas vezes, quando é tirado de você, dói. Deixar o passado, desprender de coisas boas, de amizades, de locais, uma coisa que é boa. E quando a gente precisa deixar o velho para viver o novo, dói, porque causa feridas em nós. Então, ser desconstruído, desfeito para ser reconstruído, dói. Vamos lá, Jó 5, capítulo 5, versículo 17. Se alguém achou e quiser ler. 5, 17. Quer ler? Pode ler. Em voz alta. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga. Ele fere as suas mãos curam. Ele fere e as suas mãos curam. Então, esse texto, Jó, quando estava passando pelo processo de desconstrução para reconstruir, o que aconteceu na vida de Jó? Ele foi um vaso que foi desfeito na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer dele um novo vaso. Se você olhar para a história de Jó, você vai ver que Jó se tornou uma pessoa totalmente diferente depois do processo, porque Deus fez dele um novo vaso. Deus fez dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos dele fazer. Isso significa que quando ele estava no processo, estava doendo muito, dor, estava sentindo muita dor. E a dor dele não era só no físico. A dor dele também era no coração, emocional. Ele sentia tanta dor que ele não conseguia suportar aquilo ali. Deus sustentou ele, mas ele estava no ponto de não suportar aquela dor, aquela ferida emocional que estava aberta pelas perdas dos filhos, perda do dinheiro, perda da saúde. Foi uma perda atrás da outra. Ele perdeu filhos, eram 7,
perdeu dinheiro, perdeu os bens, a casa, tudo, perdeu a saúde. E ele, então, o gado, a riqueza, né? Quando eu falo de dinheiro, estou me referindo a tudo isso, né? O gado, as riquezas que ele tinha, e ele ficou completamente vazio. Ele só tinha a vida, e a vida ainda amargurada, angustiada, cheia de tristeza, cheia de dor física, psicológica e emocional. Muita ferida foi aberta, muita poda aconteceu na vida de Jó. Ele foi completamente desfeito, destruído, para ser reconstruído por Deus. Depois lá na frente Deus reconstrói. E aí aqui, esse versículo que nós lemos, estava falando que Deus, ele mesmo faz a ferida e ele mesmo liga a ferida. Ligar a ferida quer dizer curar. Ele não estava falando da lepra do corpo, não. Mas também pode ser. Mas ele estava falando da ferida que Deus está me ferindo. Deus está me castigando. O último estudo bíblico que a gente teve, que estava falando de Noemi também passou um processo de Deus. Ela foi ferida e depois ela foi curada. Então, eu quero te encorajar nessa noite a te dizer uma coisa. Se está tendo ferida aí, se está doendo o teu coração aí, se anime, porque o mesmo Deus que te fere, ele sara. Mas não é Deus que fere, é o diabo que tocou na vida de Jó. Foi o diabo que tocou, sim, o diabo que tocou na vida de Jó, mas foi com o propósito de Deus, porque o diabo ele só vai fazer quando Deus permite. Deus só permite porque ele tem um propósito. E para desfazer o vaso, Deus vai permitir que o diabo toque. Olha só para a história de Pedro. Jesus disse para Pedro: Satanás já tem licença para peneirar com você. Satanás já conseguiu licença de Deus para peneirar com você. Ele vai peneirar com você, mas eu orei por você e pedi ao Pai, roguei ao Pai que não deixasse a sua fé desfalecer. Então, Jesus é o nosso intercessor. Ele intercedeu por Pedro. Você está doendo, você tem ferida aí? Saiba que Deus, Ele está fazendo essa ferida porque Ele tem um propósito nessa ferida. E esse propósito vai ficar tranquilo que em breve Ele se levantará. Diga como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. Mas parece que está demorando tanto. Parece que está demorando. Mas o Senhor em breve se levantará. E Ele vai curar a ferida e Ele vai te restituir em dobro tudo que foi roubado. Ele vai fazer perfeito, porque o plano dele é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Olha que maravilha que Ele fez na vida de Jó. Hoje eu não vou falar muito sobre Jó, mas como nós lemos aqui em Jó, Ele fez algo maravilhoso na vida de Jó. Ele restituiu tudo quanto ele tinha em dobro, acrescentou filhos. Então ele agora não tinha só 7 filhos, ele tinha 14. Então o dobro de filhos. Netos, bisnetos e tataranetos, porque ele veio até a 4ª geração. Depois ele morreu farto de dias. Pensa que talvez ele vivia a vida dele, nem se lembrava da dor que ele passou. Ele poderia lembrar como uma história, mas aquilo não causava nenhuma dor mais no coração dele, nenhuma tristeza por aquilo. Pelo contrário, ele deveria olhar para aquilo e lembrar com gratidão. Eu passei por aquilo ali e hoje eu sou outra pessoa, hoje eu sou muito mais maduro. Olha o que Deus me fez, como Ele é maravilhoso. Ele me deu muito mais do que eu poderia merecer. Então, quem pode ler Oséias? Oséias capítulo 6, versículo 1. Pode ler, Sara. O povo de Israel diz: venha, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, aí Ele nos feriu, né? E nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias está falando a mesma coisa que Jó disse. Só que agora Oséias, como voz profética para o povo, e está dizendo para o povo: vem e volte-se ao Senhor. O que Oséias está dizendo? Vocês estão sendo feridos por Deus?
porque vocês se afastaram do Senhor, mas volte-se para o Senhor. Então, como eu falei na semana passada, eu quero dizer hoje para você que quando é que o vaso se quebra na mão do oleiro? Quando não está bom aos olhos dele, quando o vaso não está ficando bom. Ele não estava gostando daquele vaso. Quando nós deixamos o pecado entrar, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós nos tornamos soberbos, quando nós nos tornamos orgulhosos, a gente tem que estar de tempo em tempo sendo refeito na mão do oleiro. Ou seja, esse processo de fazer, ele nunca termina. Deus está sempre nos fazendo, nos construindo, sempre moldando, né? E Ele vai nos dando medidas. Que nem a profecia de Ezequiel. Ele mediu 1000 côvados e fez-me passar por águas que dava dos tornozelos. É a medida que Ezequiel tinha para aquele momento. Depois ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar por águas que dava nos joelhos. É a medida que ele tinha. Isso significa que Deus tem uma medida para você. Ele te joga no processo, começa a trabalhar no vaso, fere, cura, prepara e aumenta a medida. Ele mede mais 1000 côvados e você entra no mais profundo. Quanto mais processo, quanto mais ferida, quanto mais cura, porque também não adianta entrar na ferida e não viver a cura. E vou entrar nisso daqui a pouco. Porque muitas vezes as pessoas entram nas dores, no processo e não saem dele. Quantas pessoas ficam eternamente dentro do processo? Porque ela não deixa, não se submete, não deixa o oleiro fazer. Aquele tá ruim. O oleiro não consegue colocar molde naquele vaso. Porque não se submete, não se entrega e não deixa Deus fazer. E aluno reprovado, que não passa de ano, ele vai fazer a prova de novo. A mesma matéria, a mesma prova, vai repetir. Porque precisa ser aprovado. Então se submete, se entrega ao processo, vai diante do Senhor e fala: Senhor, eu aceito. Pode me provar, pode me testar, eu aceito. Eu aceito. Se o Senhor quer que eu passe por essa dor, eu vou passar, eu aceito. Eu deixo o Senhor mexer. Mas me mostra como agir, me dê ferramentas e me ajude a entender o que eu preciso entender para que eu possa ser moldado de acordo com o Senhor. E Deus vai trabalhar e te deixar pronto na presença dEle. Aleluia. Então Ele disse: vinde, voltemos ao Senhor, porque o povo provavelmente estava longe. Então, vinde, volte ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Sabe por que Ele nos despedaçou? Porque precisava de um processo. E Ele nos sarará. Fez a ferida, Ele mesmo faz a ferida para Ele curar. E Ele alegará. E agora eu quero ler 2 Coríntios 7, 10 e 11. 2 Coríntios. Aleluia. Capítulo 7, versículo 10 e 11, os dois. Quiser ler? 10 e 11. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento e leva à salvação. Por isso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza de maneira que agrada a Deus. E vejam agora o resultado. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de viver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Aqui, Paulo está dizendo que a tristeza que Deus causa, olha só, Deus causa uma tristeza em nós. E a tristeza, segundo Deus, o que ela faz em nós? Leva ao quê? Ao arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, não, ela causa dor, sofrimento e remorso, mas não traz arrependimento. Mas Deus, Ele nos entristece. E a tristeza, segundo Deus, ela é maravilhosa. Tem até outros versículos que eu não anotei que também falam dessa tristeza segundo Deus, mas esse aqui já está bem claro. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual ninguém se arrepende.
da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, ninguém quer se arrepender se não tiver a tristeza segundo Deus. Porque, Tiago fala, eu não lembro agora o versículo, mas se eu não me engano é capítulo 4, na carta de Tiago, ele fala: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, afligi-vos, lamentai e chorai. Quando ele fala afligi-vos, lamentai e chorai, está dizendo dessa tristeza segundo Deus. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Quando está falando afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza, está dizendo do arrependimento, da tristeza que Deus causa em nós. Porque assim, quando o arrependimento vem, ele não é causado por, não é nós que queremos nos arrepender, essa que é a verdade. É o Espírito de Deus que nos leva ao arrependimento. Porque o ser humano de si mesmo não se arrepende. Mas o Espírito Santo convence e traz essa tristeza, segundo Deus, para o arrependimento. E é isso que o profeta Oséias estava falando. Vinde, voltemos ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele fez a ferida e Ele mesmo curará. Que está dizendo? O Senhor, Ele nos castiga para nos levar ao arrependimento. Ele nos causa uma tristeza, porque se não vir o sofrimento, se Ele não nos despedaçar, se Ele não nos ferir, se Ele não nos causar essa tristeza, não vem arrependimento. Mas o Espírito de Deus, a tristeza que Ele põe em nós, traz arrependimento, quebrantamento, humilhação. Lamentai e chorai, converta-se o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Humilhai-vos. Quando fala humilhar-vos é quando você se esvazia do seu pecado, do seu eu, do seu orgulho, de quem você é. E aí você alcança o perdão, você alcança a graça de Deus. E aí Deus, Ele vai te exaltar, porque você se humilhou diante da presença do Senhor. Amém? A grande questão não é se não houver uma dor. Não podemos viver o processo, ou seja, se não houver uma dor em nós não podemos viver o processo. O tema do estudo, nós estamos falando sobre uma vida de renovo, tempo de renovo e de restauração. E para haver um renovo, uma restauração, a gente tem que ser moldados pelo Senhor, ou seja, tem que desfazer do velho para vir um novo. Como é o vaso, Jeremias 18, o odre novo. Para receber o vinho novo, algo novo precisa ser renovado, o vaso. Então nós precisamos de um renovo. E para nós nos renovarmos, nós precisamos deixar o velho e para viver o novo. Então aqui nós estamos falando que o processo é que faz desmanchar, desmontar, com dor e sofrimento. Isso desmancha, desmonta, depois Deus vai lá e refaz. E nesse processo tem que haver dor, tem que haver tristeza, tem que haver sofrimento. Então, querido irmão e irmã, que está assistindo, que está aqui hoje presente, se tem dor aí, se está passando por processo, alegre teu coração, que é a mão do oleiro te desmanchando para refazer o teu vaso. E isso é bênção para nossas vidas, porque se a gente não passa por esses momentos que está tudo beleza, tudo bom, tudo gostoso, a gente vive sem arrependimento, a gente vive orgulhoso, a gente vive achando que somos muito bons. E a mão do oleiro sempre vai quebrar o vaso para refazer quando ele olha e vê lá a iniquidade, a soberba, o pecado, o orgulho. E aí ele vai falar, é hora de eu começar o processo de novo. Então a gente vive o processo, conclui, venceu, amadureceu, viveu aquela medida, aí o Senhor vai lá, deixa aquele tempo de calmaria, de bonança, daqui a pouco começa outro processo. E às vezes a gente quer, vou falar a verdade, a gente quer chegar na bonança, na calmaria e não voltar ao processo, porque a gente acha que a gente não tem que viver processo, que a gente não tem que... Só que a gente precisa viver processo. E o processo ele não acaba, Deus só dá um momentinho de descanso para a gente suportar o próximo. Porque
porque senão a gente não aguenta. Mas o processo ele não acaba. Ele vai acabar quando nós estivermos no céu. Mas enquanto nós estamos na terra, nós temos que estar vivendo processo, de mudança, até que nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus, pegando a imagem e semelhança do Criador. Então, quanto mais a gente resiste o processo, porque nós somos assim, a gente quer resistir à dor e sofrimento. A gente está sendo humilhado, a gente quer resistir. Quantas vezes, né, a gente, quando passa por muitas dificuldades, a gente quer resistir àquele processo, a gente não quer aceitar. A gente fala, não, o inimigo se levantou porque eu estou fazendo a obra. Não, o inimigo se levantou para impedir. Mas às vezes é o processo que Deus está nos colocando. O inimigo ele não pode impedir a obra. O inimigo não pode impedir a obra. Quando Deus levanta para você fazer algo, o diabo não pode impedir. Pode falar. Quando você fala do processo, irmã, quando eu fiz uma cirurgia do ombro há uns 8, 10 anos atrás, no leito do hospital, eu pedi para Deus me recolher. Tanta dor que eu passei no pós-cirúrgico. E muitos, quando vai viver o processo, ele não quer, ele pede para Deus porque as pessoas acham que a morte é a solução do problema da vida. Isso é muito perigoso. E eu louvo a Deus todos os dias por ele não ter ouvido o meu pedido, por ele não ter me atendido. Porque senão eu não viveria esse dia de hoje, esse aprendizado que nós estamos tendo nesse momento, onde o processo se faz necessário, para o nosso aprendizado. As pessoas costumam ver no processo só a parte ruim, mas o processo me fez a compreender que eu não era o único motorista, porque aí a igreja me ajudou muito. Filho de um dos irmãos da igreja que ia me buscar para todo culto, ele ia lá, pegava meu carro, me trazia para a igreja, e minha filha passou a dirigir para mim, as outras pessoas passaram a dirigir para mim. Eu achava que eu era o único piloto do mundo, que só eu sabia dirigir e tal, e Deus me moldou nesse processo, para eu entender que nós nunca estamos sozinhos, a gente sempre precisa de alguém, e que ele não atendeu o meu pedido para que eu hoje pudesse viver coisas que, se ele tivesse atendido, eu não teria vivido. Se olhar para a história de Jó, no processo ele pediu também para Deus a morte, né? E Deus não atendeu, porque Deus tinha um propósito. Então Deus ele nem sempre ele dá ouvido, porque ele sabe a dor que a pessoa está passando, e ele conhece o sofrimento, e ele sabe que a pessoa está pedindo aquilo para acabar com a dor, mas não é que ela não quer mais viver. Ela não quer sentir aquela dor, né? Mas às vezes em dores até menores a gente resiste o processo, a gente não se submete. Muitas vezes, quando o processo vem, a gente, que eu digo todos os seres humanos, todos nós queremos nos ensoberbecer, ao invés de se humilhar. Porque a gente quer resistir, a gente quer falar assim, não, mas eu não aceito essa situação. Não, mas eu não aceito isso. Mas peraí, você vai ter que ir na presença de Deus para entender isso primeiro, para depois saber se você vai aceitar ou não. Porque tem coisas que você vai precisar viver, vai precisar passar. E vai ser bênção depois. Naquele momento, no momento da dor, não vai concordar comigo. A gente não entende nada. Não mesmo. A gente fica completamente perdido. Mas por quê? O que está acontecendo? Meu Deus, mas se eu servi tanto ao Senhor, mas o que aconteceu? A gente não entende. Quando termina o processo que passa, a gente olha para trás, a gente entende tudo vai fazer sentido. Mas depois que você passou no processo, aí você vai entender que tudo faz sentido. E assim, eu quero dar um exemplo, né, de uma pessoa. Só uma coisa: resistir ao processo vai tornar o processo mais longo, mais difícil e mais dolorido. Porque quando você se entrega e se submete a este processo, Deus ele vem mais rápido, faz a obra mais rápido, torna mais leve, porque você sabe que é o goleiro mexendo, né? Quando você resiste, vai sofrer mais, porque você não vai entender. Mas quando você se entrega ao processo, deixa viver o processo, então se torna mais leve, menos dolorido e menos difícil. Agora, eu quero dar um exemplo de Abraão. Pode falar. O que você falou, a questão do processo aí, o exemplo mais categórico é o povo de Israel. Que saiu do Egito. Uma caminhada de poucos dias e virou anos. Virou pai
40 anos. Porque eles desistiram do processo. Eu quero ler aqui para os irmãos, capítulo 12 de Gênesis, e vou ler 3 versículos, que diz assim, vou ler, vai ser mais rápido. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, para uma promessa, para um propósito muito grande, que ele não fazia ideia do tamanho do propósito de Deus na vida dele. Ele não fazia ideia que da descendência dele vinha Jesus. Ele não fazia ideia de quem seria Israel até nos dias de hoje. Ele não fazia ideia, ele simplesmente disse sim. E como que foi o processo da vida dele? Foi: sai da tua terra, da tua parentela. Isso foi um processo. Porque Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra distante, que você não conhece ninguém, vai viver longe lá, que eu vou te mostrar essa terra. Porque Deus precisava desconstruir todo Abraão de tudo que ele tinha construído nos costumes da geração dele, geracional, da família e da parentela. Porque vai passando de pai para filho os costumes. Nós repetimos os padrões, os aprendizados, a forma de ver a vida dos nossos pais, que eles pegaram os pais deles e vai repetindo de geração em geração. A forma com que você limpa a casa, a forma com que você dirige o carro, a forma com que você conversa, tudo isso vai sendo passado. E o Senhor queria começar uma nova história a partir de Abraão, como se Abraão fosse renascer, fosse renovar, ser uma nova pessoa, para ser agora segundo Deus, de acordo com o que Deus queria, para que dele começasse um grande povo, uma nação, e essa nação não fosse igual ao povo do mundo, das outras nações, fosse um povo diferente, fosse um espelho. E é tão espelho que nós hoje usamos a Bíblia, que é a história deles, como nosso espelho, né? Como nossa conduta está aqui, né? É aquilo que a gente vive, é o que está aqui, porque Deus chamou Abraão um dia e fez essa promessa, e através da obediência dele existe hoje a Bíblia e todas as histórias que a gente lê aqui, que Deus nos ensina, que Deus nos mostra o propósito dele, a vontade dele, para nós, para todos os povos do mundo, através da Bíblia. Então a promessa que fez Abraão foi muito grande, ele não tinha noção, mas ele obedece a Deus. Então Deus precisava tirar de dentro dele tudo tipo que era idolatria, costumes errados, cultura, tudo que era ruim, para fazer dele uma nova pessoa, para ele começar uma geração nova. E aí ele começa a viver um processo de desconstrução para reconstrução. Então, com certeza, não foi fácil. Sair do meio da parentela é difícil, porque ele ficou longe das pessoas que ele amava, das pessoas que ele gostava, do conforto de estar num ambiente confortável. Vamos imaginar, o pastor viajou, o pastor Gilberto, e ele falou assim, que ele ficou muito mais feliz de voltar para a sua casa, seu cantinho. Agora, se você falar para o pastor Gilberto: sai da tua casa, sai do meio de toda a sua parentela, só pega a sua esposa e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não é doloroso? É sofrimento. Então, para Abraão, foi uma ferida que foi aberta nele. Foi uma dor, porque ele teve que deixar. Tanto que ele não deixou totalmente. Ele pegou o sobrinho, que o sobrinho gosta de você, comigo. Vamos viver a promessa de Deus comigo? E ele levou o sobrinho Ló. E aí ele foi acampar numa terra onde ele não conhecia. Aqui no versículo 6, ele vai dizer assim, ó: passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Então ele foi para a terra de Canaã, ele ficou em Siquém. E segundo na Bíblia que eu tenho de estudo, que está em casa, eu não trouxe, lá está escrito que essa terra era considerada uma terra santa, e que aquela árvore
árvore que ele ficou acampado perto dela era considerada uma árvore sagrada, onde eles faziam adoração aos deuses deles. E o que Abraão fez ali? Ele acampou. E aí vai dizer que ele levantou um altar. Aqui, ó, deixa eu terminar de ler esse texto. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: tua semente darei esta terra. A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então o Senhor, ele apareceu. Não sei como que ele apareceu, nem de que forma, mas apareceu a Abraão e disse: essa terra aqui eu darei aos seus descendentes. E você está aqui agora. E aquele lugar onde era usado para adoração de outros deuses, ele levantou um altar com o Deus verdadeiro. Esse era um dos propósitos de Deus. Eu quero levantar o meu altar nessa terra. Eu quero que essa terra seja a minha terra. Eu quero ser adorado aqui. Eu vou destronar todos esses principados, potestades que estão aqui nessa terra. E eu vou ser adorado aqui através de você e da sua descendência, que vai morar aqui. E aí, naquele lugar, ele não conhecia ninguém, não sabia de nada, e ele começou a reaprender. Aí tem toda a história de Abraão, que eu não vou entrar em detalhes. Mas a renúncia e a obediência de Abraão, que trouxe esse sentimento de tristeza, que trouxe dor e sofrimento, fez com que Deus cumprisse a promessa na vida dele. E olha só, ele saiu com 75 anos para ir para esse lugar onde ele foi viver a promessa de Deus. Aqui eu anotei. Deus fez uma promessa e agora, porque Deus deu a terra onde ele havia, por que Deus deu uma terra para ele onde havia habitantes? Eu tenho dificuldade de ler quando eu estou falando, mas eu leio um pouquinho mais ali. Por que Deus deu para ele uma terra? Prometeu para ele: olha, eu vou te dar essa terra, e a terra tinha moradores e tinha habitantes. Como assim? Mas essa terra não tem pessoas morando. Por que Deus deu para Abraão e para os descendentes dele uma terra onde já tinha pessoas morando? Parece injusto quando a gente olha com o olhar humano. Mas quando a gente olha com o olhar espiritual, a gente vai entender. Agora eu vou abrir um parênteses para falar de algo aqui muito importante. A gente vai entender que existe diante de Deus um cálice. E o cálice de cada pessoa, às vezes de lugares, de cidades, de igrejas, de pessoas. E esse cálice, ele vai se enchendo. Existe o cálice de boas obras, existe o cálice de pecados e de iniquidades. E aquele povo, eles estavam cometendo muitos pecados. E Deus queria entrar com juízo e justiça naquele povo cananeu. E naquele lugar ele queria estabelecer o povo dele, que eram os descendentes de Abraão, que o obedeceu, que o saiu da terra e que deu ouvidos a Deus. Só que para que Abraão e toda a sua descendência conquistasse aquela terra, o cálice de iniquidade deles precisava transbordar. Então Deus fez a promessa, o cálice de iniquidade eles ainda não tinham transbordado. Só quando o povo de Israel conquista a terra, é quando o cálice de iniquidade deles transborda, que aí foi o juízo. Porque até o cálice transbordar, há ainda uma possibilidade de arrependimento. Há ainda chance para as pessoas se voltar para o Senhor. Apesar do arrependimento vir pelo Espírito, mas enquanto o cálice não encheu, porque a pessoa pode querer e o Espírito de Deus pode trabalhar, mas Deus dá a chance até que o cálice se transborde. Quando o cálice transborde, entra a justiça de Deus. E Deus queria fazer juízo naquela terra. Onde tem isso na Bíblia? Então eu vou ler aqui, ó, Gênesis 15:16. 15, versículo 16. Diz assim, ó. E a quarta geração de Abraão tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aleluia. Aqui Deus está falando para Abraão o seguinte: a sua quarta geração, se você estiver tendo filho, neto, bisneto, a sua quarta geração, bisneto, né? Porque ele, o filho, o neto e o bisneto. O bisneto, seu bisneto, na quarta geração,
virar para cá. Claro que foi bem depois, mas vamos entender, a quarta geração quer dizer Jacó. Jacó é a quarta geração. A sua quarta geração se tornará para cá, para essa terra. Tornará, porque Deus já tinha decretado que o povo ficaria cativo no Egito. Eu não trouxe o versículo, mas tem aqui em Gênesis. Se começa a ler com detalhe a história de Abraão, você vai ver que Deus falou para Abraão, porque ele mentiu para o rei do Egito, dizendo que Sara era a irmã dele. Deus falou assim, por que tu mentiste? Dizendo para ele que era tua irmã e ele tomou ela como esposa, por que tu mentiste? Mentiu 2 vezes. Porque tu mentiste, então o teu povo, teus descendentes ficaram cativos aqui, 400 anos. Deus disse para Abraão. E se cumpriu. O povo ficou aprisionado, no cativo, como escravos no Egito por 400 anos. E agora ele está dizendo aqui, a quarta geração sua tornará para cá, ou seja, os descendentes de Jacó, as tribos de Jacó. Que Jacó se tornou Israel, que é o nome que leva a nação. Israel. Israel é a quarta geração de Abraão. E aí assim, ele tornará para cá. E a medida de iniquidade do povo aqui ainda não transbordou, mas nesse tempo que eles tornarão para cá, vai estar transbordado. E eu quero ler também aqui em segundo, se alguém quiser ler para mim, até melhor. 2 Tessalonicenses, carta de Paulo, 2 Tessalonicenses 2:16. Capítulo 2, versículo 16 de 2 Tessalonicenses. A terra tinha donos, mas Deus dá e tira para quem Ele quer. Tem coisas que Deus vai dar para quem Ele quer, vai tirar de quem Ele quer, Ele faz como Ele quer, porque Ele é soberano. Pode ler. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 2:16, tá vendo? 1 Tessalonicenses? Não, segundo. Eu falei segundo, então é ele, é primeiro. Aí tinha falado segundo. Eu falei errado. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem, é isso, né? De salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido, mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Sim. Deixa eu pegar aqui na minha versão, porque a minha versão é mais 2:16. Deixa eu pegar na minha versão, que é mais certinho. Vai falar assim: e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. É que a sua versão está diferente. Entendeu? Encher a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Isso aqui, esse versículo está como é que fala? Em concordância com o que a gente leu de Gênesis. Então, no Novo Testamento, Paulo está dizendo da medida da iniquidade, da medida do pecado que precisava encher para que a ira de Deus caísse sobre eles. Então, às vezes a gente olha para o ímpio e fala assim, mas essa pessoa, como Deus deixa? Porque tem uma medida, e que só Deus que sabe a medida. Que quando transborda, aí entra a justiça de Deus na vida da pessoa. E eu não vou entrar nesse mérito agora, mas existe também a medida das boas obras. Por isso que fala que planta colhe. Às vezes a pessoa estava fazendo, a oração, dando esmolas, com o coração quebrantado, no arrependimento, na santidade, está tempo, você não vê nada na vida dela, mas chega um momento que isso vai transbordar e Deus ele vai vir. Aconteceu isso com Cornélio. Deus fala para Pedro, olha, as esmolas e a oração dele chegou até a mim na medida que transbordou. E agora eu quero entrar na salvação. Deus salvou tantas pessoas através da vida de Cornélio. Por quê? Porque transbordou as esmolas. Deus recebeu as esmolas e as orações que ele fazia, mesmo sem conhecer de verdade quem era o Senhor. E o Senhor usou Pedro para se revelar a ele. Assim, o Senhor ele tem essa justiça para acontecer nas nossas vidas. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o cálice de iniquidade daquele povo precisava transbordar para que Deus usasse Abraão. Então a promessa que Deus fez para Abraão é tão grande que Abraão não tinha nem noção do tamanho do negócio. E porque ele obedeceu, se submeteu ao processo, cometeu erros.
Cometeu alguns erros que têm consequências até os dias de hoje. Tanto os acertos quanto os erros de Abraão têm consequências até os dias de hoje. E quero dizer que as nossas ações, nós somos responsáveis, porque elas trazem consequências não só para nós, mas traz consequência para outras pessoas, inclusive para a nossa geração futura. As escolhas que nós fazemos não nos afetam apenas, afeta muita gente, inclusive os nossos descendentes. Amém? Abraão obedeceu, em sair, mas levou um parente, um pouquinho da parentela consigo. Então isso causou as consequências ruins que eu acabei de citar. Guiado por Deus, ele foi para o lugar certo, versículo 6, que era a terra dos cananeus, que Deus queria dar a eles. Deus renova a promessa a Abraão. A primeira ordem foi obedecida, e agora um novo comando o Senhor dá para ele, que está no versículo 7 de Gênesis, no capítulo 12. Que é assim, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra, e ele edificou um altar ao Senhor que apareceu. Ou seja, na primeira ordem ele falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor falou disso. Aí falou: far-te-ei uma grande nação, abençoarei, engrandecerei o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. E aqui Deus dá um renovo de promessa para ele. E fala para ele: depois Abraão caminhou, versículo 8, moveu-se dali para a montanha da banda do oriente, de Betel, armou a tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor ali. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então ele foi indo errante, guiado pelo Espírito para novas direções. Cada lugar que ele acampava era um lugar que Deus estava dando para ele. Betel, a banda do sul, onde ele caminhou. Cada lugar que ele ia pisando, Deus ia marcando aquela terra para ser dele no futuro das descendências. Então a obra estava começando. E o que eu quero dizer com isso? A promessa de Deus foi cumprida. Gênesis 33, 18. Nós vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 33, 18. Pode ler? Pode. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento de pé. Olha que interessante. Ele foi para onde? Acho legal. Ele foi para a terra de Canaã e ele acampou, versículo 19, e comprou uma parte do campo e quis estender a sua tenda das mãos dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. E então, chegou salvo a Siquém. Siquém não é o lugar que Abraão foi assim que ele estava da parentela, quando ele acampou? Aí passou a história, Jacó saiu fugindo do irmão, porque ele tinha roubado a bênção do irmão, foi lá para a casa do tio Labão, ficou anos lá, casou, teve os filhos. Quando ele volta, passa no Val de Jaboque, tem encontro com Deus, reconcilia com o irmão, onde ele vai? Siquém, no mesmo lugar onde Abraão tinha ido assim que ele saiu do meio da parentela. Então ele volta para lá. Aí ele se estabelece ali. Aí depois dali acontece que no capítulo 35 Deus manda ele Jacó ir para Betel. Coincidência? Betel. Aí depois. Aí depois lá no 37, no capítulo 37, aí está dizendo assim: ó, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. As peregrinações de Isaac e de Abraão. E ele habitou Jacó com seus filhos. E aqui continua, nesse texto aqui, a história dos filhos de Jacó. Conta que José era aquele filhinho amado, querido. E daqui em
Em diante, José é vendido para o Egito, e aí depois todos eles são levados para o Egito, e lá eles vivem bem até que um dia eles são escravizados. E depois de escravizados, 400 anos de que Deus prometeu, aí Deus manda levantar Moisés lá na frente, tira o povo de lá e traz o povo de volta para a terra. E agora Josué introduz o povo na terra. O cálice da iniquidade foi transbordado, e agora Josué, junto com todo o povo, destrói aquele povo, trazendo a justiça de Deus, e conquista a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então, concluindo essa mensagem de hoje, não desanime. Deus sabe o que faz. Nada Ele permite que seja para o nosso mal. Deixe Ele fazer o processo e não resista, porque Abraão ele não resistiu. Ele sempre foi obediente a Deus. Ele foi tão obediente que ele entregou o filho dele no altar para morrer em sacrifício a Deus. Eu quero dizer assim, que quando Deus ele vai nos desconstruir para reconstruir, que nós nos submetemos ao processo, nós não temos noção nem dimensão do tamanho das coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas. Deus faz promessa para nós, a gente vê a promessa às vezes até grande, mas a gente não tem noção da extensão dela depois, onde ela vai chegar. Quando muita gente recebe promessa, mas nunca cumpre, nunca acontece, porque elas não se submetem ao processo para viver a promessa. Mas quando a gente se submete ao processo, você vai ver muita gente que está vivendo a promessa de Deus, e muita gente que viveu a promessa de Deus, que deixou histórias, testemunhos, porque se submeteram ao processo. Então, essa é a mensagem de hoje. Na semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse mesmo tema. Nós vamos usar outros exemplos de como Deus nos desconstrói. Mas a primeira coisa que Deus quer desconstruir em mim e você é os costumes, o legado de família, que não condiz com o reino, que não condiz com Deus. Então a gente vai ter que desconstruir costumes religiosos hereditários, costumes até mesmo de cultura, de coisas, de crenças, de ditados, de palavras, de músicas, de gostos, de coisas que não estão no agrado do Senhor. Então Deus, todas as pessoas que vêm para Jesus vai ter que passar por essa desconstrução de deixar a parentela. No caso, Abraão deixou fisicamente. Nós nem sempre vamos deixar fisicamente, às vezes é necessário, mas nem sempre. Mas aqui dentro e aqui a gente não é mais igual, a gente não faz mais as mesmas coisas. O Senhor vai trabalhando, desconstruindo, e é um processo para desconstruir, para ir tirando costumes ruins de dentro de nós, crenças, coisas que a gente acredita, pensamentos, né, que são totalmente contrários aos valores do reino do céu. Por exemplo, tem família que vai passando de geração em geração acreditando que no machismo, por exemplo, né? Ou no feminismo, ou em coisas assim que a cultura que diz, o homem é isso, o homem não presta, o homem, aquela visão feminista que o homem é ruim, ou aquela visão machista que a mulher é escrava, é embaixo. Então Deus vai ter que ir desconstruindo nós para ir reconstruindo, para ir refazendo o vaso, colocando os valores dele em nós, os padrões do céu em nós. Foi isso que ele trabalhou na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. A gente vai ver que Deus foi trabalhando de geração em geração. Cada geração Deus ia transformando. Olha só como que foi os filhos de Jacó, aquela guerra, vem de José para Egito, mas depois José vem. Um tipo de Cristo José foi, porque não só ele ajudou, mas ele trouxe perdão para os irmãos. Então isso é um tipo de Cristo, porque Cristo é que nos traz o perdão. E o perdão trouxe uma grande restauração àquela família. Um novo padrão, agora não é mais mágoa, não é mais briga, não é mais inveja, não é mais superioridade, inferioridade. Agora é amor, perdão, graça, aleluia. Então é isso que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, desconstruir para reconstruir. Isso é o renovo, é o óleo novo para receber o vinho novo, para receber o azeite novo e a glória que o Senhor tem para derramar. Amém? Até aqui. Vamos fazer um momento de oração e logo após eu passo para o Cleiton finalizar aqui.